Hoje eu vou dizer uma coisa para os senhores, sem vinheta, sem piada, sem graça nenhuma. Sem fundo, sem nada. Às vezes eu penso seriamente em largar mão de dar aula. 42 anos que eu faço isso, e os últimos 8 têm sido terríveis. Não por culpa dos alunos. Essas pobres almas chegam no 5º ano, ou no 9º, ou no ensino médio, sem saber coisa alguma. Sabe quem é o culpado? Quem está lá na frente fazendo de conta que dá aula. Eu tive o desprazer de ler o texto de uma professora de matemática que disse um dos grandes absurdos. A matemática tem que começar com os alunos decorando as fórmulas. Não infeliz, não tem que decorar nada, tem que aprender as coisas. Daí um outro cretino vem com aquelas frases típicas do chuveirinho e aquela imbecilidade maior do sol e da sombra. O brasileiro não consegue interpretar, não consegue ler o que escreve e não consegue fazer continha. Por quê? Está acostumado a decorar as coisas, sem interpretar e sem realmente ter ideia do que esteja acontecendo. Um dia o aluno disse assim: professor, me ajuda aqui. Caiu a fórmula do sorvetão. Todo mundo conhece, né? S igual a S0 mais VT. Eu falei: engraçado, o senhor sabe o que é cada parte da fórmula do sorvetão? O sorvetão, sim, mas o que é cada parte? Não, eu só sei aí. Ele não tinha ideia que o S0 era o espaço inicial. Ele não tinha ideia que V era de velocidade e T de tempo. O cara decora a fórmula sem saber quem são os itens constantes nessa fórmula. Há instituições de ensino superior que colocam no vestibular, na primeira página, logo após a capa, todas as fórmulas de física e química e matemática. Tem gente que não tem ideia de como usá-las. Daí alguém disse assim: Máximo, você dá dica pra gente? Nunca dei dica. Uma relação de girar. Relação de girar não é dica, é uma relação matemática. Foi o matemático que criou. Não é uma dica, nem macete, nem bizu, nenhuma dessas bobagens às quais os senhores estão acostumados. Então eu vou dizer mais uma vez, pode dar dislike até o dedo cair fora. Eu não estou na Terra para que as pessoas gostem de mim. Estou na Terra para tentar ensinar matemática. Ensinar matemática. Não é para fazer ninguém decorar fórmulas com bobagens como sol e sombra. Você falou esses dias dos quadrantes onde o seno, cosseno e tangente são positivos 12, 14 e 13. Se você sabe o que é seno, cosseno e tangente, se você sabe o que é quadrante, é só um mnemônico para você lembrar 12, 14 e 13. Ou seja, seno positivo no primeiro e no segundo, cosseno no primeiro e no quarto, tangente primeiro e terceiro. Não é dica nem macete nem bizu, é um mnemônico para você lembrar, desde que você saiba as relações trigonométricas e saiba o que é quadrante. Eu escuto aquela bobagem do só catou à toa, cacacoca, aquela bobagem que inventaram lá para seno, cosseno e tangente. O cara decora aquilo e não tem ideia de como usá-la se o triângulo retângulo aparecer em outra posição. Então, o que eu sugiro? Eu sempre desenho alguém no ângulo agudo. Tem o ângulo de 90, que é o ângulo retângulo que não interessa para nós. Eu sempre desenho alguém naquele ângulo. E eu digo, se você está olhando para o outro lado, esse lado está separado de você. Está separado, se usa seno. Se esse lado que você precisa calcular está sob os seus pés, é porque você está colado nesse lado. Colado é cosseno. Desde que você saiba o que é seno e o que é cosseno. Então são mnemônicos, não é dica nem macete nem bizu. Se você não tem ideia do que seja o sorvetão, se você não tem ideia do que seja cosseno, tangente e seno, essas coisas todas, essas formuletas não vão adiantar nada. Esses mnemônicos não vão adiantar coisa alguma. As pessoas têm dificuldade em saber, por exemplo, o seno de 120. Tem aquela música cretina, que não faz o mínimo sentido aqui no Brasil, falar uma bobagem, todos sobre 2, todo mundo tem raiz menos 1. Por que 1 não tem raiz? Quem é o raiz de 1? 1, pois é. Então ensinam as coisas errado,
ensinam que é a fórmula de Bhaskara, e ele nunca fez esta fórmula. Na época do Bhaskara, século XII, não existia nem o conceito de fórmula. Então, senhores, às vezes eu penso que é hora de deixar para essa geração jovem, que é a geração benquista, é o povo amado, é o povo que fala palavrão, é o povo que tira foto com a aluna na cama, é o povo que dá em cima das alunas de maneira direta. Esse povo é o povo legal. Agora, eu que sou gentil, tento fazer com que as pessoas sejam bem tratadas, eu sou largado, porque eu sou velho, né, já tenho cabelo branco, não estou por dentro das dicas, macetes e bizus da galera, que é outra palavra de retardado. O brasileiro não sabe que galera é um navio. E o pior é chamar gente pequena, quinto ano, de galerinha. O Brasil é assim. O Brasil é assim. Por isso nós estamos muito bem na prova do PISA. Por isso que a gente vai muito bem em todos os concursos, né, que envolvam matemática, que envolvam exatas de uma maneira geral. Então eu não tenho nada a comemorar, pelo contrário, o fundo está escuro por causa disso. É meu luto com relação à educação brasileira. Nesses 42 anos, os últimos 8, quase 10 na verdade, são e estão sendo vergonhosos. A aprovação automática foi a pior coisa que fizeram com as crianças e adolescentes. Eles dizem assim: ó, dona Maria, sua filha, seu filho, não sabe nada. Mas como a senhora paga a nossa escola em dia, vai lá para frente. Na particular. Na pública, ó, seu João, seu filho não sabe nada, mas como aqui na pública a gente não pode reprovar, vai para frente. Desta criatura chega lá no ensino médio sem ter ideia do que aconteceu nos 9 do ensino fundamental. Uma criatura dessas vai para o vestibular sem ter a mínima ideia do que aconteceu nos 3 anos do ensino médio. Ela opta por uma Unisquina. Não desmerecendo, tem universidades aí particulares bem boas. Agora, eu sempre digo, nós estamos em sala de aula, ou estávamos, preciso repensar isso, pela federal. E por uma nota boa no Enem. Ninguém passa no Enem, isso é outra bobagem. Ah, eu vou passar no Enem. Não, não vai não. O Enem é uma nota que você pode usar para concluir o ensino médio ou para entrar numa instituição. Você não vai passar ou reprovar no Enem, você vai ter uma nota. Acabou. Mas pior do que isso é ouvir colegas dizendo boa sorte quando alguém vai fazer prova. Boa sorte? Você vai jogar dados durante a prova, é isso? Você vai jogar algum baralho, algum tipo de jogo, desculpe aí a redundância, mas que esteja aí ligada a uma questão do acaso? Não, não é sorte. Já sabe, é exatamente, preparação. Se você não está preparado, sinto muito. Se você não sabe interpretar, sinto muito. Se você não sabe fazer continha, e nem qual continha fazer, sinto muito. Nesses casos, peça lá para o professor da sombra e do sol. Peça para ele. Ele que te mostre o caminho das pedras. E se puder, o sol também.